bilheteria quanto na loja. E a Casa do Centro Cultural, a gente funciona de terça a sexta a partir das 2, 3 da tarde. E é um centro cultural chamado Casa do Núcleo, que ele vem da produtora Núcleo Contemporâneo. A gente tem uma breve história da produtora aqui. É uma produtora que surgiu há 15 anos atrás. A ideia eram 4 músicos com a ideia de produzir seus trabalhos, os trabalhos que eles acreditavam e acreditam até hoje. Enfim, é um trabalho que eles acreditavam. Eu falo que deu certo porque é uma empresa com 15 anos, hoje em dia no Brasil, funciona, e a gente tem trabalhado muito com a música instrumental. Então a gente tem aqui funcionando de tarde, por enquanto, esse ano a gente está aberto desde março, é uma casa bem nova. A gente tem funcionando de tarde, o café é um café vegetariano, com comida de produtos orgânicos. Eu preciso dar uma risadinha aqui porque eu sou do outro lado da alimentação, mas é muito bom, eu estou aprendendo um pouco desse mundo vegetariano. Embora o biótico seja embora o biótico seja É verdade, a pessoa não está superativa, você vai ver aqui também. Enfim, mas é muito bom mesmo. A gente tem funcionando o café, tem funcionando aqui uma pequena loja de discos e livros, que tem os discos produzidos pelo Núcleo, alguns desses, nos 15 anos foram vários discos produzidos, então a gente tem alguns, a gente está no trabalho de relançar. Tem alguns discos que o Núcleo distribui, que não é produção nossa, mas é distribuição. Tem uma outra parte ali que chama Rota do Núcleo, Benjamin Tal, que é o pianista, que realizou aqui no espaço, que ele falar comigo. Ele tem viajado muito com trabalho de curadoria, tocando fora, então ele ouve ou discos que foram referências para ele, ou que ele ouviu fora e traz para cá para a gente entender. Esse que estava tocando, por exemplo, é um disco do cara do Mário, ele Palácio, e esse eu comprei, a gente aproveita aqui com outras coisas, porque surge muita coisa nova. E na maioria discos de artistas que tocaram aqui na casa, livros a gente pega de algumas editoras, isso do lado de lá, aqui na Mário. Do lado de cá a gente tem um acervo de discos e livros também, que foi um material reunido pelo Benjamin, que é um material reunido pelo Benjamin ao longo desse tempo. Ele, enfim, esse trabalho de curadoria, ele recebe muitos discos, aí ele faz uma pré-seleção e traz para cá. E, enfim, e a gente tem a programação, nesse mês a gente teve pouca coisa de tarde, esse ano, aliás. Só falar da programação, amanhã a gente tem o baterista alemão, que é um baterista referência, principalmente em Minas Gerais, é considerado, ele é muito referencial, mas é considerado um dos grandes bateristas do Brasil. Isso amanhã às 21h, e domingo às 19h a gente tem o Abaçaí, o Núcleo de Música do Abaçaí, que é um grupo que o Benjamin montou, então é um grupo de música tradicional, fazendo jongos, cirandas, e aí tem um incremento de baixo e piano que geralmente não se tem nessas formações. E o que ele pediu para falar, que eu vou falar agora, que a partir do mês que vem a gente tem um foco mais nessa parte da tarde. Então a gente vai ter uma série de oficinas em janeiro, que seriam uns cursos de férias, entre aspas. A gente fechou com o Barbatux, que vai dar uma oficina de 4 dias. Essa programação, vocês vão, se quem deixou e-mail pode receber, ou entrar no Facebook Casa do Núcleo. A gente vai ter a Roberta Valente, que é uma percussionista, pandeirista, faz um trabalho de pesquisa com choro. O Beto Vilares, que é um produtor musical, produz diversas coisas, diversos artistas, bastante trilhas, enfim. E o Ricardo Hertz, que é um violinista que já se apresentou aqui algumas vezes, morou veio na França, voltou para o Brasil já faz um tempo e vai dar uma oficina para a gente também. Isso em janeiro, essa programação das datas vai ser aqui, a partir do dia 18 de janeiro a gente vai começar com essas oficinas. Gente, eu acho que é isso, maravilha, muito obrigado novamente a presença de todo mundo. Hoje o grupo aí é maravilhoso, acho que vocês conhecem, aqui tem bastante gente eles conhecendo bastante gente, eu estou conhecendo pela primeira vez e estou super encantado. É isso aí, gente, divirtam-se, ótimo show para vocês e o grupo aí é para vocês.
agradecer primeiro a presença de todos. Quer dizer que aqui tem umas almofadinhas, quem quiser sentar aí no fundo aqui. Tem muita gente de pé aí. E pode vir, eu vou ficar falando aqui um pouquinho, dá pra vir. E falar que aqui ainda não é um show, mas sim, quando eu conversei com o João, ele falou, pô, é muito legal aqui na Casa do Núcleo, às vezes tem um workshop, aula espetáculo, e que a gente fala um pouco também do que a gente faz. E aqui a gente vai mostrar um pouco para vocês um grupo de percussão inusitado, que a gente apelidou de AE, é o nome do grupo, e que a gente vai mostrar muitas músicas com colheres. Eu acho que muitas pessoas já viram um almoço de família, domingo, tem aquele tio mais engraçado que pega a colher, só que eu sei fazer, todo mundo dá risada. Eu acho que foi assim que a gente descobriu as colheres como um instrumento musical. E aí, um dia, viajando para a Espanha, a gente descobriu lá um amigo Ravi, que ele tira um estojinho assim e tira 2 colheres que a avó dele deu, e ele começa a tocar aquelas colheres de metal. Eu falei, nossa, eu sabia que dava para brincar, mas não sabia que realmente era um instrumento. E na Espanha, lógico, tem um outro instrumento muito familiar, que é a castanhola. Faz lembrar muito, então eu trouxe aqui a castanhola, que já começou a ser uma colher, tirou o cabo, né? E começou a virar um instrumento de verdade. E aí aqui, eu falei, pô, a colher deve ser a avó da castanhola, né? Quando começaram a tocar, e foi aperfeiçoando. Não, e você tirar o cabinho, ficar só assim? Ah, bom, também. E eu tenho minha colinha aqui. Também. E aí na Espanha, a gente descobriu essas colheres, a gente começou a pesquisar, o grupo lá em casa começou a tocar. E aí um dia, tá até o Matheus aqui, cadê meu amigo Matheus? Ah, foi aqui pra frente, tá aqui. E aí a gente viajou pra Colômbia, e aí eu levei as colherzinhas, a gente tava lá, falei, não, vou tocar a colherzinha aqui. A partir do momento que eu soube que a colher era realmente um instrumento muito legal, eu botei no pandeiro e caminhava com ela. Aí fui na Colômbia, tinha uma roda lá com os amigos tocando, aí peguei a colher e comecei a tocar, e para a surpresa, não foi surpresa nenhuma, né? Na Colômbia, a colher é um instrumento super tradicional também. As colheres de madeira, né? Uma sonoridade mais madeirística. E é tocado pelo povo andino ali da Colômbia, e eles tocam nas suas músicas folclóricas. Minha mãe acabou de vir da Colômbia e trouxe para mim uma colher da Colômbia, e que já vira um instrumento também, né? Juntou aqui, pô, é muito difícil segurar a colher, e se a gente juntar? Juntou. E aqui é feito de cabaça. E aqui, eu acho que ó, daqui, na hora que começar a música vocês podem parar, mas vai passando aqui a colher para vocês verem. E pode tocar, na hora que começar a música, mas agora pode tocar. E aí, a gente pesquisou então essas colheres espanholas, né, que vêm de metal, que o Ravi tocava. Na Colômbia as colheres de madeira, mas sempre em 2 colheres, né, que você junta aqui assim e vira um instrumento. E aí teve um dia que eu fui para a Turquia, e aí agora eu sabia que eu tinha colher de metal e colher de madeira da Colômbia. Eu falei, vou tocar a colher lá na Turquia. E para o meu espanto, não foi espanto nenhum na Turquia também, porque eles tocam colheres também. Eu falei, só o Brasil não toca colher, não é possível. E aí, mas na Turquia eles tocam a colher de um jeito diferente, e que vocês vão ver agora. Para tocar essa música, eu queria ter a presença da Marina Metier, para cantar com a gente. Olha! E a Júlia?
espetáculo aqui. E essas são as colheres turcas. Meu Deus! Então aqui... E as mulheres turcas? As mulheres turcas. Colombianas, argentinas, egípcias, cariocas. Ó, aqui a colher turca, então, é uma colher. Eu falei que se a gente botar pra cima, aí botou pra cima. Ah, a gente botar um guizinho. Aí botou o guizinho na colher e ela é tocada com 4 colheres, né? 2 em cada mão. E aí, bem, mas o que tem de turco nessa música? Só as colheres. A gente, a música africana está muito presente na nossa cultura e essa é uma influência muito grande na música da Guiné. E a gente botou as colheres turcas junto com passos afro-brasileiros, que a gente gosta muito, e você vê que diáloga, tem um diálogo muito legal. A gente passou aqui já com os guizinhos. Então a gente vai passando, a Colômbia está passando por aí, vai passando para vocês observar, passa 2 aqui, passa 2 ali. Aí na hora do show para, e aí vai dar música, né? Calma aí, o que eu ia mostrar? Ah! Essa já é uma colher da Turquia, mais estilizada. Você vê que tem um guizinho de metal. E aí, passeando por lá, eu descobri um grupo folclórico que falou, não, mas essas são as colheres originais. De madeira, são as colheres de madeira. E já cortou um cabinho. Pra que o cabinho tão longo? Você pode ficar curtinho, o que interessa é aqui embaixo, né? Então. E aí você pode ver o curioso, uma tem, outra não tem, né? O curioso é que aqui é uma peça única de madeira, então você fica pensando numa pessoa que fez essa colher, era uma peça única e teve que ficar com a ferramenta ali, esculpindo, até separar sem quebrar a colherzinha. Não tem nada colado, não tem nada montado. Efeitos especiais, passa aqui essa também. Isso é legal. Essa é a Turquia, deixa eu ver o que mais eu tenho que falar antes da próxima música. Tá, as colheres de madeira. E fora as colheres, temos aqui o pão de PVC, né, que tem o grupo Octi, que é muito legal, sempre foi uma influência pra gente, que usa o PVC como instrumento afinado, como um piano. E a gente descobriu também, a partir de um grupo de circo, que chama Udi Grude, que eles tocam, afinam também garrafa PET. Eu falei, nossa, mas que bonito, era um som muito mágico, que vocês vão ver ainda. E a gente descobriu muito, até ficou até feliz, porque no circo eles sempre descobrem maneiras legais, né, de fazer coisas, música e bonecos, tocam serrote, né, e tocam garrafa PET também. A gente ficou muito fascinado pela garrafa PET. A gente vai fazer aqui um número com a garrafa PET e depois eu vou contar mais.
Uou! Aê! Falha técnica, falha técnica. Música